O conhecimento é o maior tesouro de um povo. Em pleno 2011, a educação continua sendo o principal desafio da sociedade. O programa Verdade Política nasce discutindo educação, porque ele quer ser porta-voz dos anseios da população. Moradores, estudantes, trabalhadores da cidade e do estado de São Paulo. Para compreender melhor os desafios da educação e como superar os problemas, convidamos o deputado estadual Carlos Gianazzi. Carlos Gianazzi é professor e diretor da Rede Pública de Ensino, mestre em História e Filosofia pela Universidade de São Paulo. Foi vereador na cidade e atualmente é deputado estadual. Muito obrigado, viu, deputado? É uma honra recebê-lo aqui na estreia do nosso programa e eu espero que você fique à vontade. Eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade de estar aqui no seu programa, Verdade Política, para contribuir com o debate aí, para que a gente possa construir a democracia e, sobretudo, a cidadania. Deputado, São Paulo é o estado com o maior orçamento do país. Tem uma educação que tem muitos problemas revelados em diversas avaliações. A taxa de analfabetismo apurada pelo IBGE é acima de 4% e em números absolutos, representa mais de 1,5 milhão de pessoas. No exame internacional PISA, ficamos em 7º lugar entre os estados brasileiros. Como o senhor avalia esta dificuldade do Estado em oferecer um ensino de melhor qualidade? Olha, primeiro, Alexandre, é importante a gente observar que a marca da educação brasileira, a história da educação brasileira, sempre foi a marca da exclusão, da evasão, da repetência e da falta de investimento. Historicamente, no Brasil, desde a nossa formação, nós nunca tivemos investimento de verdade em educação pública, gratuita e de qualidade. Mesmo com a proclamação da República em 1889, não houve esse investimento, não houve investimento com a libertação dos escravos em 1888, que nós tínhamos que incluir toda a população afro-brasileira que tinha sido escravizada, ela teria que ter acesso a uma educação pública de qualidade. Isso nunca ocorreu, passando por todos os governos, Getúlio Vargas, João Goulart, nós nunca tivemos esse investimento e isso continua não acontecendo. Então, o Brasil tem uma dívida com a educação pública. Se a educação pública hoje está sucateada, abandonada, com vários problemas, é porque falta investimento. O Brasil investe pouco em educação. Você citou aí uma avaliação internacional, que é o PISA, né? O Brasil é considerado um dos países que menos investe em educação no mundo. O Brasil só investe 3,5% do PIB, do Produto Interno Bruto, em educação pública, quando, na verdade, deveria investir no mínimo 10%. Então, essa é a causa da falência da educação pública. Nós temos que lutar para obrigar o governo a investir mais recursos na educação e fazer uma grande reforma educacional, adequando a educação, o sistema escolar, o sistema educacional, à nova realidade brasileira e mundial. Essa falta de investimento que você falou, você acha que isso é proposital? É proposital, assim, porque embora a educação esteja na pauta dos discursos políticos, dos programas partidários, da imprensa, das universidades, enfim, de toda a sociedade, mas, na verdade, falta investimento, né? Ela aparece muito no debate político, eleitoral, mas depois não há investimento. Nós estamos hoje mesmo vivendo aí a grande discussão do Plano Nacional de Educação. E o movimento hoje em defesa da escola pública defende isso, que o Brasil invista no mínimo 10% em educação do Produto Interno Bruto. Mas, no entanto, o plano que foi encaminhado ao Congresso Nacional, ele traz um investimento de apenas 7%, né? Então, isso é pouco ainda, nós temos que avançar mais. Então, tem muito discurso em defesa da educação pública, mas pouco investimento. Então, tem um abismo entre o discurso governamental e o investimento concreto. Em 2009, em todo o estado, 14% da população com 15 anos ou mais frequentavam regularmente a escola, mas não liam nem escreviam. São os chamados analfabetos funcionais. Então, a dúvida é: esse modelo de ensino é ou não mais eficaz? Nós temos que, como eu disse, além do investimento, nós temos que fazer uma grande reforma educacional. A nossa escola ainda está, na verdade, nos parâmetros do século passado, de uma escola ainda da Revolução Industrial. E hoje nós estamos na Revolução do Conhecimento, nós vivemos a era do conhecimento, da informática, da internet. E a nossa escola, o nosso sistema educacional não consegue acompanhar a modernidade, ou diria a pós-modernidade, né? Então ele está defasado.
porque o governo não investe. Nós temos que realizar uma grande reforma curricular, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, para adequar o sistema educacional à mudança que houve no processo produtivo dos últimos anos e, sobretudo, a nova realidade. Hoje nós temos a emergência, por exemplo, da questão ambiental, que é uma questão gravíssima que o mundo inteiro está discutindo hoje, que nos remete à nossa própria sobrevivência, mas a escola não acompanha isso. Nós temos a questão hoje das discussões que são realizadas em relação à defesa de minorias que são discriminadas, dos negros, aqui no Brasil, dos nordestinos, dos homossexuais, das mulheres. Então a escola tem que se aproximar mais desses temas e se adequar, não só do ponto de vista do mundo do trabalho, que é importante, logicamente. Nós defendemos que a escola tem que preparar o aluno também para o mundo do trabalho, para o desenvolvimento econômico, mas ela tem que preparar, sobretudo, para a cidadania, para o pleno exercício da cidadania, porque sem cidadania não haverá trabalho, não haverá riqueza, não haverá desenvolvimento econômico, tecnológico. Então, o principal objetivo da educação pública hoje no Brasil, isso está na lei, na Constituição Federal e na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Alexandre, investir na formação da cidadania. O aluno tem que ser preparado para o exercício pleno da sua cidadania. Ele tem que conhecer seus direitos, seus deveres, ele tem que entender que ele tem que participar da vida política do país, da vida social, que ele tem que se colocar contra as injustiças sociais. Nós queremos formar esse tipo de aluno com uma educação humanística. Gianazzi, você integra a Comissão de Educação da Alesp. E acompanha de perto a deficiência existente nesse setor. Qual o cenário da educação na cidade de São Paulo hoje? Olha, a cidade de São Paulo ela tem uma educação muito deficitária, porque nós temos na rede municipal e na estadual, nas duas redes, a superlotação de salas, nós temos profissionais da educação com péssimos salários, o Estado de São Paulo paga um dos piores salários da federação. Então, nós temos que avançar nesse sentido. Então, a educação na cidade de São Paulo, nas duas redes, é deficitária. Os nossos alunos são, na verdade, vítimas da famosa aprovação automática, da violência nas escolas, da superlotação de salas, né, da falta de investimento mesmo em material pedagógico, em material didático. Nós temos aí, na questão da merenda, aí as máfias da merenda escolar. Até ontem mesmo saiu uma matéria no Fantástico denunciando a máfia, né, o verdadeiro crime que existe em relação à merenda escolar. Então, nós temos que avançar muito, né, e, sobretudo, na valorização do magistério, porque se não houver valorização, Alexandre, dos professores, do magistério como um todo, não haverá saída para a educação em São Paulo, porque o professor é o protagonista da educação. É o professor que, na verdade, implanta os projetos de educação, a política educacional. Se esse professor não acreditar na política educacional, se ele não for valorizado do ponto de vista salarial, do ponto de vista da sua formação e do ponto de vista da melhoria das condições de trabalho, não haverá uma educação digna e de qualidade, que possa, né, atender os nossos alunos. Só a rede estadual de ensino tem mais de 5 milhões de alunos matriculados em 5.300 escolas. A rede municipal tem mais de 1 milhão de alunos matriculados. Então, a saída é a escola pública, porque 90% das crianças do nosso país estão em escolas públicas. Então, se não houver um investimento na escola pública, nós não vamos conseguir avançar também nas outras áreas. E não é à toa que hoje, né, nós já estamos acompanhando aí as denúncias de que o Brasil não tem mão de obra qualificada, que o Brasil está importando mão de obra, né, em algumas áreas. Não tem engenheiro no Brasil hoje, não está tendo nem torneiro mecânico mais, né? É um absurdo. Soldador, tem déficit em algumas profissões, porque o sistema educacional, como eu disse, não está acompanhando, né, o desenvolvimento da sociedade como um todo. Nas metas de desempenho estabelecidas pela Secretaria de Educação do Estado, divulgadas em abril, os alunos do extremo leste da capital, Itaim Paulista, São Miguel, apresentaram o pior índice de desempenho, com porcentagem de 0,27%, num índice que vai de 0 a 1. No trecho considerado nobre da mesma região, o Carrão, o Tatuapé, o índice sobe para 0,46. Qual a justificativa para resultados tão diferentes em áreas tão próximas? Olha, normalmente nas regiões periféricas das nossas cidades, das cidades da Grande São Paulo, mesmo do interior da Baixada Santista, nós temos esse advento, porque
é mais difícil você conseguir contratar professores, né, para essas áreas. Nós estamos vivendo agora o advento da falta de professores também na rede pública de ensino. O último concurso da rede estadual de ensino, que houve agora recentemente, por exemplo, em áreas como História, Geografia, Matemática, Biologia, nós perdemos muitos professores que fizeram o concurso, foram aprovados, fizeram o curso de formação, ingressaram na rede, mas quando esses professores se depararam com um caos educacional, com os baixíssimos salários, com a violência nas escolas, com a falta de investimento, eles desistiram. E, então, muitas escolas da periferia estão sem professores, porque os professores estão pedindo exoneração dos seus cargos. E na periferia não tem investimento nenhum, né? Nós temos falta de merenda escolar, a falta de professores, os alunos já vêm também com uma deficiência cultural, de um vazio cultural que é deixado. Então, tudo isso culmina nesse baixo aproveitamento que é refletido nessas pesquisas feitas pelo próprio poder público. Então, normalmente, quanto mais periférica a escola, menos investimento ela tem. Se a gente observar bem, as escolas na periferia são as que menos recebem os investimentos, as reformas, as adequações e os materiais, né? Porque elas estão isoladas, estão longe do centro, longe muitas vezes da mídia, então elas são as que não estão recebendo investimento. Então o aluno é que paga a conta. É uma exclusão, o governo faz uma exclusão da periferia. Faz, com certeza, principalmente na área do financiamento. Então nós temos o abandono aí das escolas da periferia. Eu ando muito escola, viu, Alexandre? Eu vou quase que diariamente, eu visito escola da prefeitura e escola do estado. Eu percebo, quanto mais distante do centro, nós temos escolas mais sucateadas e sem investimento. Não por culpa dos diretores e diretoras e dos professores e professoras, porque esses se empenham, lutam, mas o financiamento, mesmo a compra dos materiais, esse procedimento é feito pela Secretaria da Educação. Recentemente, por exemplo, a Escola Estadual Davi Zeiger, da Zona Sul de São Paulo, iniciou o ano letivo sem carteiras. Aí, porque a Secretaria da Educação não enviou as carteiras. E quem pagou o preço disso foi a diretora, que foi exonerada do cargo. Foi cessada a designação. Nós até entramos com uma denúncia contra o secretário estadual da Educação, reclamando, não, a secretaria que é culpada, a diretora não tem poder de comprar, ela não compra carteira. Quem compra é a FDE, a Secretaria da Educação. Então, essa leviandade, essa irresponsabilidade do poder público é que leva o caos nas nossas escolas. E não dá para criticar o diretor, a diretora, e muito menos os professores, que também são vítimas dessa leviandade do governo. Qual o papel da direção e dos professores na melhora da qualidade da educação? Pergunto isso porque frequentemente ouvimos notícias pontuais de escolas que se destacam pelo trabalho importante que conseguem desenvolver com seus alunos. Muitas escolas conseguem, mesmo nesse processo de adversidade, de dificuldade, conseguem a duras penas, principalmente quando há uma comunidade mais ativa e participante, onde há gestão democrática, as escolas conseguem, mesmo sem a ajuda do governo ou dos governos, aumentar a oferta da qualidade de ensino, por mérito próprio, por mérito, como você disse, dos diretores e da própria equipe pedagógica, dos professores. Mas isso não tem sido fácil, porque o governo tem que ajudar, o governo tem que cumprir a sua parte também, mas o dirigente educacional, ele que organiza, junto com os professores, o projeto pedagógico da escola. Eu acho que, assim, tem um limite, logicamente, o professor vai até onde é possível do ponto de vista estrutural, do ponto de vista material e humano, bem como o gestor escolar, mas tudo isso tem um limite, porque muitas escolas conseguem, num determinado momento, nessas condições adversas, oferecer qualidade de ensino, mas isso não dura muito tempo, porque quando muda, tem remoção de professores, quando muda o diretor, ou mesmo quando há falta de ajuda da própria comunidade, então a tendência é que haja uma queda na oferta da qualidade. Então, nós queremos que o poder público ofereça as condições para que todas as escolas possam desenvolver bons projetos pedagógicos, e toda a estrutura tem que ser oferecida material e humana. Verdade Política está conversando hoje com o professor e deputado estadual Carlos Gianazzi. Vamos fazer uma pausa e voltamos já.